Retomamos, vamos lá. Uma aguinha aqui. Uma aguinha. Vamos lá. Vamos voltar agora para Gênesis capítulo 1. Vamos lá. O Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Eu quero que você entenda 27, rapidinho, você pode pontuar isso aqui? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou o quê? Macho e fêmea. Deus criou o homem. Só que no final mostra que a mulher também já existe. O macho existe, que é o homem, mas a mulher também já existe. Onde a mulher existe? Responde aí, Varua. Na costela? Isso aí. Na costela de Adão. Então a mulher já existia dentro de Adão. Ela não estava à mostra, mas já existia dentro dele. Deus só precisava tirar de Adão, trabalhar com isso e entregar para ele. Então existe coisa que já está dentro de você. Se você permitir que Deus tire, Ele vai trabalhar e vai te entregar algo maior e melhor do que aquilo que Ele tirou. Tá? Então existe coisas que você precisa abrir mão. Uau! Para que Deus possa te entregar algo maior, melhor nas suas mãos. Só que a nossa problemática é que a gente não quer abrir mão dessas coisas. E você precisa abrir mão. Porque existe coisas que Deus precisa tirar para te entregar algo maior e melhor para você. Olha que máxima. Uau! Tá? Porque olha só, não foi Adão que veio de Eva, mas Eva que veio de Adão. E depois toda a humanidade veio a partir de Eva. Tá? Olha o versículo 28, para a gente poder ler outros textos aqui, que é profético também, tá, gente? É uma aula teórica, técnica, mas também ela é muito profética. Deus fala com a gente, tá? Olha o versículo 28. E Deus os abençoou. Os abençoou. Eu pergunto, a mulher já existia? Não. E o homem? Já. Não. Não? Não, o homem só vai existir no capítulo 2, versículo 7. Tá? Sim. Olha que pérola, que pérola, que pérola, que pérola. Eu preciso escrever isso aqui, porque, gente, são coisas que a gente às vezes perde. Ao ler, ao examinar, a gente absorve, a gente extrai, a gente exaure. Ó, e Deus os abençoou. Tá? Gênesis 1, versículo 28. Olha isso aqui que eu vou mostrar para você. Deus os abençoou. Deus precisou formar um homem para abençoar o homem? Não. Porque, como você viu na aula passada, na matéria passada, Deus gera o espírito do homem dentro dele, tá? Zacarias 12, versículo 1. E a escolha de Deus não é a partir do ventre, não é a partir do nascimento. É no ventre dele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Tá? Então, aonde é que Deus nos abençoa? Dentro dele. Quando Deus fala que vai... no versículo 26, quando Deus diz assim, ó, que vai fazer o homem a imagem conforme a semelhança dele, criar o homem a imagem e semelhança, ele está falando que vai criar dentro dele. Porque depois que o homem vai ser gerado formado no pó da terra, ele vai criar o homem dentro dele e vai abençoar o homem dentro dele. Você já saiu de dentro de Deus para dentro de Adão, quando ele soprou o Ruá, né, que é o Nefesh, aliás, que é o Neshama, que é o fôlego de vida, que
quando choca com o Bassaca, o pó da terra, o homem se torna uma nefeste, uma alma vivente, Deus já liberou o Ruá, né? Deus já liberou o Nechamar com as bênçãos da sua vida. Tá? Você já entrou para dentro de Adão com todas as bênçãos. Desde quando você nasceu até você morrer. Você foi para dentro de Eva com a semente que saiu de Adão para a terra, que é o útero de Eva, com todas as bênçãos. Tá? E detalhe, a prova disso aqui é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos ler agora. Efésios 1, 3. Depois a gente volta aqui. Cuidado para não botar ali e ficar batendo na câmera, tá? Efésios 1, 3. Efésios 1, 3, olha o que diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o que? Nos abençoou com algumas? Não. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nas regiões celestes, no Mesorânio, em Cristo. Então, o que você vai viver de bênção já foi liberada. Já foi liberado. A pergunta é, professor, por que eu não estou vivendo? Porque de fato existem coisas que ficam retidas. Por escolhas suas, por atitudes suas, por falta de oração, por mágoa, ódio, ira, rancor, ressentimento, tá? Porque às vezes você deixa de viver aquilo que é absoluto para você ver aquilo que é permissivo. Exemplo, o que Deus quer realizar é por meio de Sara. Você dá aquela fugida para o Egito e traz Agar. Só que o que Deus fala é por Sara, tá? Então existem coisas que estão retidas que eu quero profetizar que você vai viver. Tudo que Deus liberou para você por meio de Cristo Jesus nos lugares celestiais. Eu vou viver. Tudo que Deus liberou para minha casa, para minha vida, para o meu ministério, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Todas as bênçãos que é para mim, ninguém vai viver no meu lugar. Eu vou viver todas as bênçãos. Nós vamos viver todas as bênçãos que Deus liberou por meio de Cristo Jesus. Pastor, mas por que as coisas ficam retidas? Primeiro, falta de perdão. Segundo, oração, tá? Por que eu digo falta de oração? Primeiro, por que eu digo perdão? A gente pega Daniel, olha que Deus está abrindo a nossa visão. Olha o nível que Deus está nos levando por meio do Espírito Santo. Olha que está nos levando, olha só. Quando Daniel 10 diz, o anjo traz a resposta, que é um espírito, tá? Um anjo é um espírito, mensageiro de Deus, que esse é da luz. Ele foi impedido pelos anjos das trevas, que são espíritos das trevas. E ele vai dizer assim, olha, Daniel, desde o primeiro dia que você prontificou o seu coração, perdão, vai dizer assim, ó, desde o meu dia que você compreendeu e colocou no seu coração de se humilhar e orar, são ouvidas as tuas palavras. Compreender o quê? Aqui é uma oração, tá? Primeiro, compreender a oração. Humilhar e orar é oração. E a humilhação foi algo que abriu a porta para a oração. Olha o nível. Humilhação abriu a porta para a oração, mas só que ele compreendeu o quê? Vamos lá, vamos contextualizar aqui rapidinho para criar uma margem aqui. Onde Daniel está? Cativeiro. Ele está longe da sua terra. Ele está longe da sua casa. Longe da sua família. Ele está ali
embora ele seja um dos governadores, um dos sábios ali do Nabucodonosor, ele não é Nabucodonosor, né? Beltazar, ele está fora de casa, meu irmão. Pessoas morreram, Jerusalém foi destruída, tem pessoa cativa, tem pessoa presa, o muro foi derrubado, o templo foi destruído. Meu irmão, tu ficaria com o coração tranquilo ou tu ficaria revoltado? Cara, por que isso não está acontecendo? Olha Isaías 59. O 1 e o 2 vai dizer assim, olha, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, impedindo que ele vos ouça, a mão do Senhor não está encolhida, tá, nem seu ouvido tapado. Aí olha o versículo 13 ao 15, diz assim, olha, nós erramos. Nós nos distanciamos do Senhor. Tá? Então o povo está reconhecendo que ele se distanciou. Mas antes, estão perguntando, cadê Deus? Deus nos abandonou. Deus nos largou a servidão. Deus não lembra mais de mim, nos esqueceu. Portanto, Deus vai sempre ressaltar, pode uma mãe esquecer de um filho. Eu não. De que se queixa o homem, cada um se queixa do seu próprio pecado. Então, tu está falando das suas queixas aí, falando que eu te esqueci, mas o que está acontecendo é porque vocês se afastaram. Eu estou usando a Babilônia como vara de correção, para corrigir vocês. A terra precisava ficar 7 anos. No sétimo ano, a terra precisava ficar no 7º ano, 1 ano de descanso. E você não deu descanso para a terra. Então leva vocês para o cativeiro por 70 anos, porque são os 10 anos que vocês não deram descanso à terra, para a terra poder descansar. Deus não negocia princípio. Deus não negocia princípio. Tá? E o povo está desgostoso. Tá? Aí Deus fala assim, olha, vocês estão longe de mim. Vocês falam uma coisa com a boca, mas o seu coração está longe. Tá? Então, Daniel está nesse estado. Porque, gente, entender a vontade de Deus dói. Porque a vontade de Deus não é minha. Se coloca no lugar de Oséias. Oséias casa com Gomer. Ou Gomer, como queira. E ela é uma prostituta. E ela o trai e vai embora. E Deus, Oséias, eu sei que você não quer. Mas vai atrás. Porque você agora está simbolizando eu. Está mostrando para Israel que você sou eu e que Gomer é a minha esposa. Que por mais que tenha um noivo, por mais que tenha um esposo, está se prostituindo com outros deuses. Com Azera, com Astarote, com Moloque. Vai atrás dela e busque ela. E assim Oséias ia e buscava ela. E ela tornava a fazer de novo. E Oséias ia e buscava ela. Gente, se coloca no lugar de Oséias. Dá para você? Para mim não dá. Só que Deus confia coisas para pessoas que são capazes de executar aquilo que Deus determinou. La Manchúria. Por mais que doa em Oséias, ele está fazendo porque é a vontade de Deus. Oh Deus. La Sierior. E ele vai e busca ela. E traz ela de volta para mostrar que na tipologia, no simbolismo, Oséias é Deus. Na tipologia, no simbolismo, Gomer é Israel. Por mais que a noiva, por mais que a esposa traia o esposo que é Deus, indo se prostituir com outros deuses, Deus vai atrás dela e busca ela de volta. Deus mostrando para Oséias e para Gomer que Deus não abre mão de Israel. Por mais que se envolva com Baal, com Azera, com Astarote, Deus sempre traz de volta aquilo que é dele. Então entender a vontade de Deus, Oséias, dói. Mas a vontade de Deus, ela é boa. Muitos erram aí, porque ela é boa. Ela não é perfeita. Ela é boa, ela é agradável, para depois ser perfeita. Porque ela só pode ser perfeita se ela for boa e agradável. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Então, entender a vontade de Deus dói. Jesus, Pai, todas as coisas o Senhor pode. Mas se for possível, pode ou não pode? Claro que pode.
Mas se for possível, passa de mim esse cálice. Não quer dizer que Deus não pode. Porque ele falou que Deus pode tudo. Ele está falando, Pai, tu pode tudo. Mas a minha vontade é não tomar desse cálice. Para que a gente possa deixar de ser um, mas todavia, seja feita a tua vontade. Talvez você não saiba, mas deixa eu soltar aqui. Jesus é Deus. Soberano, trono, glória. Só que ele hoje, ele está preso num corpo. Glorificado sim, mas num corpo. Tá? Ele traz as marcas. Alabaraçuia. Ele traz as marcas. Aleluia. Alabaraçuia. Ele traz as marcas nos pés. Ele traz as marcas. Por quem? Por mim e por você. Quando ele vai ensinar a oração, os discípulos se assenhoriam dele, em volta dele, e diz, Senhor, nos ensina a gente a orar, ensina a gente a orar. Aí ele, vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim, ó. Pai nosso, coletivo. Não igual a Davi, Adonai Roí Lohessar. O Senhor é meu, pronome possessivo. Só que ele vai ensinar, não. Ou seja, Davi falou, o Senhor é meu, né? Mas vamos falar quem desde aqui, ó. O Pai é nosso. Pai nosso, que está no mais altos céus, santificado seja o teu nome. Venha, ó, onde estiver vós estiveres também, ó, reino, venha o teu reino. Seja feito o que? A tua vontade. Aonde? Aqui na terra, como ela é feita no mais altos céus. Porque não é a terra que manda no céu, o céu que manda na terra. Primeiro acontece na eternidade, para depois acontecer aqui embaixo. Então seja feita a tua vontade, como ela é feita aí no mais altos céus. Aleluia. A vontade de Deus dói. Lembra de Isaías? Teve que andar só de cirola, de fralda. A grosso modo aqui pra gente aqui, de cueca, para simbolizar que Israel estava despida. Teve que deitar de um lado só, mostrando que o cerco viria para um lado. Jeremias teve que pegar um cinto e enterrar, simbolizando muitas coisas. E o que dizer de Ezequiel, gente? Deus mata a esposa de Ezequiel. E Deus fala, Ezequiel, não derrame nenhuma lágrima. Não faça luto pela esposa sua que morreu. Gente, se coloca no lugar. Eu vou abrir aqui uma margem, tá? Mas você, mulher, pensa em Deus assim, tocando sua esposa. A gente sabe que mulher simbolizando Israel, igreja, Israel, e Ezequiel, o Senhor. Pensa, você enterrando a sua esposa, você enterrando um ente querido, e você não derramar nenhuma lágrima, porque é a vontade de Deus. Essa aula aqui, gente, é o Pai falando para alunos aqui, para alunas aqui. Eu conheço a sua dor de perto. E o que você está passando é momento. Por que Ezequiel não podia chorar a esposa que morreu? Porque para Ezequiel é morte. Para Deus é um descanso. Para Ezequiel é ponto final. Para Deus não. Porque Deus tem poder sobre a morte. Porque não foi a morte que venceu a vida, foi a vida que venceu a morte. Oh, glória. Só que Deus está nos mostrando que obedecer à voz dele dói, fere. Só que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que está sacrificando por falta de obediência. A obediência não é uma escolha, é uma vivência. Eu não vou escolher obedecer ou não, tem que viver a obediência.
Porque quando eu estava lá fora, eu me mandava, eu me governava. Hoje não, hoje minha vida é dele. Para que eu possa dizer que não vivo mais eu, mas ele que vive em mim, e a vida que vive na carne, vive no espírito, eu tenho que morrer. Só que o problema é que você está muito vivo. Aí você viu, você quer discutir, você quer brigar, você quer bater boca, você quer apontar dedo, você quer descer do carro, você quer pegar pelos pescoços, você quer falar mais verdades. Você está muito vivo. E a proposta do Evangelho é seguir a maneira dele, o jeito, o modo, que é carregar uma cruz e morrer nela, simbolicamente, para que eu não possa viver o que eu quero viver, para que eu possa viver a vontade dele e aquilo que ele quer viver em mim. O nome disso? Renúncia. É eu deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que ele quer. É eu deixar de fazer aquilo que eu gosto para fazer aquilo que ele gosta. É eu abrir mão do meu desejo para fazer aquilo que ele deseja. Isso é renúncia. Vamos lá. Aleluia. Você está entendendo o que é a vontade de Deus? Isso é a vontade de Deus. Eu creio que depois dessa aula, muitos vão deixar de ser mimizento, né? Aquele crente que qualquer coisinha, né, sabe? A gente precisa entender que Paulo, abaixo de Jesus não entra em disputa com ninguém, que já entra ganhando. Mas abaixo de Jesus, ele foi o maior evangelista do Novo Testamento. Paulo ganhou milhões de vidas. Abriu milhares de igrejas. Só que qual é o final de Paulo? Preso, 2 Timóteo, leia do 1 ao 4. Preso, abandonado. Porque quem quer ser amigo de um preso? Né? Se você olhar, algumas pessoas até pulam disso. Mas Demas o abandonou. Todos da Ásia o abandonou. No seu julgamento, na sua primeira audiência, ninguém foi. Isso dói. Só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Isso dói. Na manchúria. Gente, Deus está tratando com vidas aqui nessa aula. Com vidas aqui, ó, dentro. Aqui. E o final dele é preso numa prisão fria, tuberculoso. Tito não vai estar, Tito vai também embora. Outro vai acompanhar também, Tito vai para outro lugar também. E ele em nenhum momento ele pensou em entregar a carteirinha, largar o ministério. Ele não pensou largar o departamento, abrindo uma margem aqui. Ele não pensou em fechar a igreja. Ele não pensou em largar o estudo, porque ele vai dizer assim, olha, Lucas, todos me deixaram. Todos. Quando você vir, traga para mim a minha capa, porque ele está com frio. Uma cadeia de pedra molhada. Segundo a história paralela, molhavam todo dia ele, para que a umidade desse tuberculose e ficasse tuberculoso. Mas ele está pensando na capa e está pensando nos pergaminhos. Ele está querendo estudar, ele está querendo ler. E ele vai dizer assim, olha, todos me abandonaram. Porém, proinde, né? A história que não se acaba. História que não tem fim. E Deus está falando, quem disse que a história acabou? Ele é manchúria. Quem disse que é o fim? Proinde. O Senhor me fortaleceu. Endoou. Que significa alguém jogando força para outro alguém. No momento de abandono, ele está dizendo, olha, a história não acabou, não é o fim,
mas o Senhor me deu força. O Senhor me fortaleceu. O Senhor me deu estrutura, me deu sustentabilidade para que eu pudesse suportar o que eu estou passando. Eu já vou ser entregue à libação. Ele está falando assim, eu não vou morrer de tuberculose, eu vou me decapitar. Meu sangue, libação, é oferta de sangue, que é a oferta ela é tridimensional, ela é oblação, ela é oblação, libação e gordura. Libação é a parte líquida, oblação é a parte sólida da carne, e a libação, aí a gordura é a gordura. Tá? Toda oferta é tridimensional. Ela é oblação, libação e gordura. Ela é manjar, aliás, ela é holocausto, manjar e holocausto. Holocausto, manjar e sacrifício. Tá? Ele vai dizer assim, ó, melhor é eu estar com Cristo. Só que Deus tem me segurado ainda com vocês por amor a vocês. Porque Ele sabe que isso aqui é passageiro. Então, fixe nisso aqui, fixa. Vai valer a pena. Aguenta. Suporta. Não retroceda. Não esmoreça. Vai valer a pena. Aleluia. Calamantúria. Você não pode desistir agora. Você está tão perto de conseguir. Oh, Senhor, eu preciso continuar nossa aula. Mas quem manda é o Senhor. Eu estou sentindo dor no intro de vidas, de mulheres, de homens, que estão aguentando muita coisa. E falou, Senhor, chega. Basta, já deu. E Deus não. Quem disse? Para. Elevará-se-á. Pare, diz o Senhor. É a mesma coisa, Isaac, ó, fez as malas e vou ir para o Egito. A terra está seca, a terra está ruim. Vou para o Egito. Deus, vai não. Desfaz a mala. A ordem de Deus, elemante comum trierior. Não é tempo de mudança. Não é tempo de ir para o Egito. Porque não é o Egito que vai te prover, sou eu, diz o Eterno. Desfaça a mala e permaneça onde eu te plantei. Onde eu te coloquei. Aleluia. O problema é que você está olhando para a terra, mas olha para a promessa que eu coloquei sobre a sua vida. Alabará-se calamantúria. Eu sou o Deus de Abraão. Agora Ele é o Senhor Deus de Isaac. Fica na terra de Gerar. Se tem semente, semeia. Oh glória. E Deus prosperou Isaac 100 por 1. Glória. 100 por 1. Então está falando, ó, não larga, não deixa, não vai, permaneça. Porque você está olhando para a terra. Agora olha para eu que te fiz a promessa. Assim diz o Senhor. Aleluia. O problema é que você está olhando para a terra e está com semente na mão e está de braço cruzado. Semeia na terra. E começa a desentulhar os poços que entulharam. E detalhe, por que só brigaram com Isaac depois que o poço passou a dar água novamente? Porque enquanto está entulhado, ninguém quer. Lembra de você? Você era alguém que estava cheio de entulho. Deus colocou um pastor na sua vida. Deus colocou uma pastora na sua vida, um missionário, um professor na sua vida, para desentulhar o que estava entulhado em você. Ninguém brigava por você, ninguém olhava por você, mas foi Deus colocar alguém na sua vida para cuidar de você, por meio da palavra de Deus. Você começou a dar água. Aí agora é mole você sair da onde alguém colocou as mãos, sujou as vestes para cavar você, para poder desentupir você, desentulhar você.
e agora você despreza quem fez para você, porque você está dando água e outra pessoa quer você lá, valoriza quem colocou a mão para te ajudar. Calamantúria. Valorize quem não mediu esforços para te ajudar. Quem passou madrugada em oração, quem jejuou, quem orou, quem se consagrou, quem te visitou, quem te estendeu a mão para que você hoje fosse desentulhado e começasse a jorrar água em você. Valorize isso. Olha o que o papai está falando com a gente aqui. Valorize isso. Só que brigaram com Isaac. Brigaram pelo poço de Ezeque. Falando para você, Ezeque. Brigaram por Sitna. Só que chegou um tempo que ele cavou um poço de água viva, chamado Reobote. Lugar largo, lugar espaçoso, lugar próspero, lugar abundante. Que parar de entulhar. Porque entulharam que Isaac havia desentulhado. Só que Isaac não desistiu. Entulharam o outro que Isaac trabalhou, ajudou, desentulhou. Entulharam de novo. Só que Isaac não desistiu. Esse vai ser o seu divisor de águas. Não desistir. Por mais que Ezeque tenha passado pelas suas mãos, você desentulhou. Outra pessoa brigou com Ezeque por causa de você, pegou Ezeque de você e entulhou Ezeque de novo. O teu segredo não é viver com esse trauma, com essa ferida, com essa decepção de ter colocado a mão em Ezeque, de ter trabalhado em Ezeque, alguém veio, pegou Ezeque e entulhou de novo. Só que você sabe que uma situação não pode mudar quem você é. Acontecimentos não podem mudar quem você é. Coração aberto, grato, ajudador, hospitaleiro, hostil. Hostil não, né? Hospitaleiro. Então uma situação não pode mudar você. Pessoas hostis não podem mudar você. Continua cavando. Continua alcançando outros poços. Ainda se acontecer a mesma coisa, não pare. A vida é assim. Você vai se sujar, você vai se dedicar, você vai botar as mãos, mas não vão ver aquilo que você fez. E você não pode parar. Vai acontecer só isso? Não, vai acontecer de novo. Só que o segredo é que você é alguém que não desiste. E portanto você não desistir, diz a Bíblia que não porfiaram mais. Por causa da insistência de Isaac. Porque a insistência quebra a resistência. Então continua no foco que Deus colocou no seu coração. Não pare por causa dos outros. Não pare porque Ezeque não te valorizou. Não pare porque Sitna não te valorizou. Porque existe uma Reobote à tua espera. Glória a Deus. Deixa eu me recompor aqui, gente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Glória a teu nome, Jesus. Deixa eu ver uma aguinha aqui. Vou nem tomar na xícara, tomar na garrafinha. Chegou a dar um aperto aqui. Estou até agora com esse aperto. Coração. Aleluia. Obrigado, Pai. Quem manda é o Senhor. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Abra, por favor. Agora em João capítulo 1. Ah, não. Volta lá para Gênesis ainda 1, 28. Eu tenho algo para te falar aqui. E a gente volta pro texto. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. Eu falei que Deus abençoou, tá? E Deus lhe disse, ó. Capítulo 1, versículo 28. E Deus abençoou. Essa aqui é a bênção para o homem, tá? É a bênção para a mulher, tá? E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai. Se você puder sublinhar aí, frutificai. Sublinha. Sublinha também, multiplicai. Essas são as três bênçãos do homem. Frutificar, multiplicar, né, que é encher a terra, e sujeitai-a. Aliás, sujeitai-a e dominai. Tá? Então, qual é a bênção do homem? Frutificar, multiplicar e dominar.
Vamos lá. Ó, pontinho aqui. Pam, 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 pontinho. E eu vou escrever, ó. Frutificar. Igual. Vamos lá. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1. 7, 8, 9, 10, Qual é o resultado aqui? 10. Tem algo mirabolante aqui? Não. Mas já é uma bênção. Estou frutificando. Tá? Porque Deus nos planta para a gente poder frutificar. Porque toda semente dentro dela esconde uma grande árvore. Ela só precisa morrer. Então Deus me planta no lugar para um propósito, para frutificar. E a árvore não dá fruto para ela mesma, a árvore dá fruto para outras pessoas. E se esse fruto for pego e ele morrer, que a pessoa comer ou apodrecer, a semente vai gerar outras. Tá? Primeiro, frutificar. Beleza. Qual é a outra? Multiplicar. A multiplicação pode existir a partir de 1? Não. Multiplicação sempre é a mais de 1. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vou parar por aqui, né? Vezes 2, para por aqui. E agora vamos lá. Ih, ó, agora pegou, hein? Ah, tu pegou o celular, né? Pegou o celular, tu acredita, gente? Vamos lá, vou falar sem o celular então. 2 vezes 2. Hein? Não, você 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 36. 32. Aliás, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. E 2 vezes 128, 256. Ó, fui certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Em menos de 10, já deu mais ou menos? Bem mais. Bem mais. Tá? Deu 25, quase 26 vezes mais do que frutificar. Então, quando você é uma semente e você morre e você joga para fora uma grande árvore, você vai dar fruto. Esse fruto vai ser isso aqui. A partir do momento que você rompe isso aqui, você recebe essa outra bênção de Deus aqui, ó, que é multiplicar. Isso aqui não tem explicação. Como aconteceu? Não sei. Sim, natural. Sobrenatural, de onde veio? Não sei. Como aconteceu? Deus. Milagre se explica. Deus. Aí sim você vai vir para esse outro ponto aqui, que é o último e para mim é o mais importante. Dominar. Tá? O que é dominar? Isso aqui vai ter gostinho de dipirona, de Novalgina, mas é pro nosso bem, tá? Aquela dorzinha, aquele gostinho de bezetacil. Ó, o que é dominar? Ter governo, vírgula, ter domínio, ter governo e ter domínio. Porque, gente, a semente quando morre para ela dar uma árvore para poder gerar fruto, é de um dia para o outro? Requer o quê? Tempo.
multiplicar? Tempo. Por mais que seja rápido, mas requer tempo. Para que quando acontecer isso aqui e vir para isso aqui, tá? Porque isso aqui demora, requer tempo, e isso aqui tá dentro de um tempo, eu preciso ter o quê? Governo e domínio. Porque eu nunca posso cair no engodo de falar assim, ó, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. A pergunta é, quem te governa? É você ou é o tempo? Se você falar, é o tempo, você é escravo do tempo. Se você é servo do tempo. O tempo não tem raciocínio. O tempo é um ser inanimado. O tempo não é o nosso inimigo, o tempo é o nosso aliado. Tá? Então eu estou debaixo de um tempo. Mas eu tenho tempo de entrar na minha empresa, onde eu trabalho, e eu tenho tempo de sair. Mas agora para Deus, não tenho tempo. Então meu patrão, a minha empresa é melhor do que Deus, do que a minha igreja. Porque meu patrão tem um tempo, de segunda a sábado. Mas para a igreja são 2 horas, não tem um tempo. Não, isso é forte. Então você precisa ter domínio sobre o tempo. Crie regra, cronograma, um planejamento. Não é em casa, filho, toma o celular, ou toma o celular, o marido pro quarto, a mulher pra cozinha. Não sei se ele estiver estudando. Me ajuda aí, tá? Ou pro escritório, me ajuda aí. Não vai atrapalhar ele quando estiver estudando. Não oferece água, não oferece café, não. Deixa ele estudar, tá? Porque ele tá pensando no futuro de vocês, tá? Porque eu sou assim, tem coisas que eu não quero fazer, ainda mais estudo e tal. Igual eu tô 3 noites sem dormir. Só 3, são 3. Agora só essa semana. Eu tô terça, quarta, quinta e sexta sem dormir. Só estudando. Tem coisas que eu não quero fazer. Mas eu olho pra minha esposa, olho pra ela, falo, não, cara, eu vou fazer por ela. Porque eu preciso honrar aquilo que Deus colocou na minha mão, que é minha família, que é minha esposa, pra mim cuidar. Isso é a mente de um homem, tá? Disse moleque por homem, tá? Pensar nisso. Tem coisa que você não quer fazer, não, eu vou fazer por causa da minha mulher, por causa dos meus filhos, por causa da minha família, eu vou fazer por eles. Aí você faz, você levanta, você dorme. Ela não tem lugar, falou assim, ô vida, dorme, descansa. Eu nem lembro que ela falou isso comigo, mas ela falou, aí vida, eu tô aqui trabalhando, tô aqui estudando. E continuei. Aí quando foi 5 e pouco da manhã que eu fui tomar um banho, pra 6 e pouco da manhã, começar a dormir, acordei 10 e pouco, ela descansa mais, você não dormiu, descansa mais, não, tem que fazer mais algumas coisas e tal. Eu comecei a atender pessoas também e tal, trabalhar também. Então, eu nunca posso dizer que eu tenho tempo, eu tenho que fazer um cronograma. Porque, gente, olha só, o dia tem 24 horas. Vou colocar o nosso curso, a grosso modo. Nosso curso são 2 vezes por mês. 4 horas. Vamos lá. Se você puder pegar, eu te agradeço aqui agora. Olha só. O dia tem 24 horas. Perfeito? 24 horas. Ó, o dia tem 24 horas. Tá, o dia tem 24 horas. Vou botar 30 vezes 24. 30 vezes 24 são 720 horas no mês. Dessas 724 horas, você tem 4 horas para curso. Nesse mês, você tem 716 horas para você fazer aquilo que você quiser, trabalhar na sua empresa, se dedicar para a empresa, que você precisa honrar o seu patrão, claro, honrar a empresa. E você tem 4 horas para o curso. É muito ou é pouco? Muitas horas eu tenho. Tá? Muitas horas eu tenho. Tá? Tô falando isso aqui, tá? Vamos lá. Tirando aqui agora. E até tirei da calculadora, tirei aqui agora, vamos lá. O dia tem 24 horas. Aí você trabalha 8. Você precisa, nessas 8, vezes chegar em casa 9, tem que fazer almoço, tal, janta, tal. Você precisa pelo menos, uma vez por dia, ainda que seja 10 minutos, reunir a família, reunir os filhos. Vamos orar aqui agora. Olha o que eu estou te passando. Vamos orar aqui agora. Como foi seu dia? Você vai falar o que foi bom, o que foi ruim
e o que você queria fazer, o que você almeja fazer que não foi feito. Todo dia. O que foi bom? Poxa, bom que eu acordei, fiz isso, fiz aquilo, legal, conquistei isso, conquistei aquilo. O que foi ruim? Poxa, ruim que eu dei uma vacilada, tal, tá, beleza. E o que você queria fazer que você não fez? Tá? E orar junto. Ler a palavra e orar junto. Ó, de 24 horas de um dia, menos 10 minutos, né? Menos 10 minutos, você vai ter 23 horas e 50 minutos. Fazer qualquer outra coisa, muito 10 minutos dedicar ao Senhor. É muito, não. Tudo com uma regra, tudo com cronograma. Tudo que você faz e você consegue romper os 21 dias se torna hábito, se torna costume, igual escovar dente. Escovar dente, você acorda, você vai direto escovar dente porque já é um hábito. Tá? Escovar dente, sei lá, fazer café se você não tiver de propósito, porque é um hábito. Então crie esse hábito com a sua família. Tá? Para quê? Para que quando os seus filhos crescerem e acontecerem mais adversidade, eles vão lembrar, papai e mamãe oravam. Papai e mamãe faziam assim. Eu tenho um exemplo em casa. Ensine a criança no caminho, porque os pais são exemplo dos filhos. Evite brigar, lamantúria, perto dos filhos. Eu sei que não tinha nem que brigar, mas se acontecer, não brigue, não grite, converse. Vai para um canto, se estiver errado, o cara estiver com a cabeça quente, nervoso, não fala ali não. Deixa ele esfriar a cabeça, ficar mais tranquilo, você fala, tá? Porque a Bíblia fala que se, né, você foi igual aquela mulher birrenta, né? Aquela mulher que o cara mal chegou, mas já vai encontrar o cara no portão, o cara nem entrou, não guardou o carro, não guardou a moto, mas já vai encontrar o cara no portão e problema. A Bíblia fala que é melhor morar numa casa com goteira do que morar com uma mulher dessa. E vice-versa é o homem também, sabe? O homem só grosso, estúpido, brigão, sabe? São coisas que a gente temos que ponderar, tá? Para que a gente possa, de certa forma, passar um bom exemplo para os filhos. Porque automaticamente o cara que grita com a mulher, automaticamente o filho, quando crescer, vai fazer a mesma coisa com o pai. Tá? Então você é o exemplo dos seus filhos. Você que é alguém que ama a Bíblia, que ama a igreja, que ama a palavra. Tá? Chegou no culto, não dá biscoitinho para criança não. Não dá o celular para criança não. Não dá o tablet não. Chegou no culto, ó, tem salinha? Beleza, salinha lá, vai passar as coisas. Mas não tem salinha no culto, ó, sem brincar, sem correr, prestar atenção no culto. Para que a criança aprenda que igreja não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de joguinho. A igreja não é um espaço de lanche, tá? Um espaço de lanche onde ele pode comer o salgadinho dele, não. A igreja é um lugar onde vocês foram para aprender a palavra, estar em comunhão com Deus, estar debaixo daquela cobertura, participar do culto. Depois do culto, aí você pode brincar, pode comer na cantina, brincar, porque eles precisam aprender com você, tá? Porque você é o exemplo dos seus filhos, tá? Não é a salinha que vai ensinar os filhos, é os pais, tá? O que eles vão fazer na salinha é uma acompanhação, é uma extensão do exemplo daquilo que eles são em casa, tá bom? Então você precisa ter governo, domínio, tá bom? Sobre o tempo, tá? Sobre o tempo, tá? Para que você não se torne escravo do tempo, tá bom? Outro texto aqui, João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 4. Se fosse em hebraico seria Bereshit Hayah Ve'Hadavah Hayah Ve'Elohim Ve'Hadavah Bereshit Elohim. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? Verbo, ação da palavra. Ou palavra em ação. Tá? Sempre que se apresenta um verbo é algo que está em ação. Então está dizendo assim, no princípio, Jesus, que é a palavra, que é o verbo, ele não estava parado. Estava agindo. Estava em ação. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Aleluia. Vamos ler agora João capítulo 3, versículo de número 16. Depois eu vou colocar um texto aqui e a gente vai para a apostila. Ó. Porque Deus, João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Eu já perguntei em outra turma, só ressaltar aqui, o que levou Jesus para a cruz? Quem levou Jesus para a cruz? Responde. A gente fala que quem matou Jesus, quem levou Jesus para a cruz foi Pilatos, Herodes, foi Judas, foi os romanos, foram os judeus. Quem levou Jesus para a cruz, eu falo assim, foi o nosso pecado. Beleza, tá? Mas quem levou Jesus para a cruz foi Deus, por causa do amor e por causa dos nossos pecados. Deus, amor e por causa dos nossos pecados. Porque Deus amou o cosmo, não é somente pessoas, é o mundo. Porque o homem distante de Deus sofre o homem e sofre a natureza, sofre os animais. Dizem Romanos que a natureza geme, sofre, padece, aguardando que os eleitos se manifestem, para que elas parem de sofrer. Tá? Então, porque Deus amou o cosmo, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, Provérbios 8, a partir do 22, nós vamos ler até o... Vou pegar aqui. Provérbios 8, do 22 ao 30. É claro que eu vou ler em uma outra tradução, para que você possa compreender tudo aquilo que o texto tem de fato reservado para nós outros. Recebi 3 chamadas aqui que eu não posso atender agora. Depois eu atendo. Oi? Não, gente, não. Não me conheço, não. Deve ser de aluno, professor, tipo, aluno, interessado em fazer curso, enfim. Provérbios 8. Eu vou ler na King James, que diz assim, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 22. Olha o que diz. A sabedoria vive para sempre. Tá? A gente sabe que é Jesus, tá? Porque Jesus, ele é a sabedoria, ele é a palavra, ele é o conhecimento. Tá? O Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho. O caminho está com letra maiúsculo aqui, está apontado para Cristo. Tá? Esse possuiu aí, não dá para falar agora. Esse possuiu aqui é a pericorese. É uma ideia tipo de dança de roda, que você possa entender. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Tá? Uma dança de roda. Um entrando dentro do outro. É como a dança de roda. Quer ver que a dança faz assim, ó? Aí um vem, entra dentro aqui assim, volta, aí vai rodando, veio pra cá, tá? Veio pra cá assim, ó. Essa expressão pericorese, que dá a ideia de um entrando dentro do outro de um, conhecendo o outro de um, esquadrinhando o outro, é o prototeon, tá? Porque quem vê o pai, quem vê o filho vê o pai, e quem vê o pai vê o filho. Tomé, tu estás tanto tempo comigo, me pede que eu te mostre o pai. Quem vê a mim vê o pai, tá? Esse é prototeon, tá? O Senhor me possuiu como fundamento, tá? Do seu caminho.
pericorese, prototeon, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas, antes do mundo. Fui formada desde a eternidade. Por que ele está dizendo que fui formada? Porque é a palavra, substantivo feminino, a sabedoria, substantivo feminino, tá? Desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Ó, ele na eternidade. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes, de se formarem as colinas, eu já existia. Ele não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava. Lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes dos abismos, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem o seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. No grego, arquitecton, tá? Construtor principal, carpinteiro. A gente acha que carpinteiro é um sinônimo do que a gente entende aqui no Brasil, que carpinteiro faz móveis, faz mesa, faz cadeira. Só que carpinteiro no tempo bíblico é quem construía casa, quem formava casa. Eu cooperei com ele em tudo como seu arquiteto, como seu construtor, como seu arquitecton, como seu carpinteiro. Dia após dia tem sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Louvado, engrandecido seja o nome do eterno Deus. Tá bom? Agora a gente vamos ler a apostila, para a gente poder terminar aqui a página 4, tá? Apostila, tá? Para criar os outros anjos, Deus usou Jesus. A Bíblia explica, por meio de Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, nos 3 céus, tá? Lá nos céus, no Eporâneo, no Mesorâneo e no Aurâneo, tá? E na terra. As coisas visíveis, coisas naturais, que eu posso ver. E as coisas invisíveis, que eu não posso ver com os olhos naturais, com os olhos físicos, que são os anjos, tá? Que são os espíritos, que são os anjos, tá? Que é o mundo espiritual, com os olhos físicos, tá? Com os olhos carnais. Isso inclui os anjos, tá? Vamos ler Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 17, e depois Jó, capítulo 1, versículo 6, tá? Cada um desses filhos verdadeiros de Deus foi criado individualmente. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 ao 17, diz-nos assim: Ele nos tirou da potestade das trevas, no domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, tá? Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades.
Tudo foi criado por Ele e para Ele. Pegou isso aqui? O diabo não é inimigo de Deus. O diabo não é inimigo, o diabo é inimigo nosso. Porque Deus não tem inimigo, Deus não tem ninguém que se iguale a Ele. Tá? E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem, existem por Ele. Tá bom? A gente continua na próxima aula, na página 4, tá? Aqui em Jó. Tá? A gente vai ler Colossenses de novo e vamos continuar em Jó. Tá bom? Vou botar a continuação aqui. Beleza, tá bom? A gente continua na página 4, tá bom? A gente lê novamente Colossenses, tá? E a gente volta em Jó, tá? Capítulo 1, versículo 6, damos seguimento. Que vocês possam se abençoar com essa aula, que você possa ser alcançado da mesma forma que Deus nos alcançou aqui nessa aula, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe, tá bom? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa aula e te glorificamos por essa aula. Alcance todos, tá? E todas, né? A forma que o Senhor nos alcançou aqui. Muito obrigado por falar com a gente, por tratar do nosso coração. O Senhor é muito bom. Eu te louvo, te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Um forte abraço fraternal e cordial a todos vocês.